Já aconteceu com você ou você conhece alguém, um amigo, uma amiga aí que passa por esse problema? Hoje eu quero falar com você que tem um sério problema de relacionamento, que às vezes você se interessa por alguém, mas quando a pessoa demonstra interesse de volta, né, você perde o interesse ou as coisas começam a se desencontrar. Já aconteceu isso com você? Eu quero começar falando sobre a minha experiência com isso. Antes de me converter, eu tinha um sério problema que eu não sei explicar, mas desde assim, acho que de adolescente, não sei, antes de conhecer a pessoa, aliás, desde adolescente, quando eu me interessava por alguém, mesmo sem conhecer o rapaz, assim, conhecer o suficiente pra dizer que eu gostava dele, assim, de repente eu só via ele de vez em quando, mas nunca conversei, mas eu já me apaixonava. Eu era assim muito fácil, entregava meu coração muito fácil pra qualquer um. E eu ficava assim, super apaixonada. Eu via aquele cara como o meu príncipe encantado e morria de amores por ele. Só que quando acontecia de essa pessoa se interessar por mim, quando ele começava a demonstrar interesse, finalmente, que era o que eu tanto queria, eu perdi o encanto, eu não tinha mais interesse, eu começava a sentir uma repulsa por eles. Não sei se isso é um problema exclusivo meu ou se algumas pessoas já passaram ou passam por isso. Se você se identifica com essa situação, comenta aqui pra eu saber que eu não sou louca, que eu não estava sozinha, que eu não estou sozinha. Mas hoje eu quero dar umas dicas pra vocês e falar com vocês a respeito disso. Já é difícil a gente encontrar alguém que goste da gente, que nos corresponda. E quando a gente tem esse problema, a gente encontra a pessoa, o mais difícil acontece, mas aí a gente perde o interesse. E aí, o que a gente faz? No meu caso, eu só superei isso quando eu me converti. Eu não sei o que aconteceu. Aí, quando eu me converti, eu me interessei por outros rapazes, mas eu não cheguei a me envolver, né? Na época que eu era solteira, eu ficava, eu namorava, então eu me envolvia mesmo com os meninos. Mas depois que eu me converti, não. E aí eu creio que de tanto buscar conhecimento, de ler sobre esses assuntos, sobre vida sentimental, ler a palavra, né, e ser transformada por Jesus, Deus ele foi me curando. Só que como nos 8 anos de espera eu não tinha me relacionado com ninguém, eu tinha muito medo de que quando eu encontrasse a pessoa certa acontecesse isso, porque toda vez que eu era correspondida acontecia isso, toda vez. Então eu sempre tive uma dificuldade muito grande nessa área, de me dar bem com alguém. E antes de conhecer o Bruno, eu lembro que teve até uma época que eu tava extremamente preocupada, mas preocupada mesmo, assim, de chorar, porque eu tinha medo. Eu tava sentindo que tava perto, só que eu sentia que eu não estava preparada. E aí esse medo começou a me visitar. E na verdade já era, eu creio que já era Deus trabalhando no meu coração e me preparando para o que ele tinha pra mim. Quando eu conheci o Bruno, as coisas simplesmente aconteceram, foi tudo de forma natural. Eu não conheci ele com intenção de buscar algo, sabe, um relacionamento. Lógico que eu conheci ele, me interessei e desejei, né, dar continuidade, né, a um relacionamento. Mas foi muito natural e foi tudo muito rápido, então não deu tempo de eu pensar nisso, porque quando eu vi, eu já estava envolvida e já não sentia mais medo. O meu único medo quando eu conheci o Bruno foi de que, por a gente ter se conhecido pela internet, quando eu conhecesse ele pessoalmente, eu me decepcionasse. Porque por foto, por internet, a pessoa às vezes é uma coisa, mas pessoalmente é outra. Não que a beleza fosse a principal e fosse influenciar, mas eu sou uma pessoa visual. Então, eu criei uma imagem dele na minha cabeça, né, na minha mente, e eu tinha medo de que quando eu conhecesse ele, ele não fosse aquilo que eu imaginei e eu me decepcionasse. Não que isso também fosse definir, fosse fazer com que eu não quisesse mais conhecer ele, mas aquele baque, sabe? Eu não queria sentir aquele baque de ver ele, conhecer e me decepcionar. E aí depois ter que trabalhar no meu coração, porque beleza, não importa, e blá blá blá. Eu tinha muito medo, tava muito nervosa no dia que eu conheci ele. Mas aí quando eu conheci foi super tranquilo. A hora que eu vi que realmente ele era como ele era nas fotos. Na verdade ele era muito mais lindo, muito mais fofo, muito mais perfeito do que eu imaginei.
E a gente teve um encontro assim, a gente foi no shopping, eu tenho um vídeo aqui contando dos micos do primeiro encontro. A gente foi no shopping e foi tudo natural, sabe? A gente foi conversando como se fosse amigo há muito tempo, porque a gente realmente já tinha criado um vínculo, né, virtualmente falando. A gente já se conhecia bem, a gente já tinha conversado muito sobre tudo. Então a gente já tinha esse vínculo. Só que pessoalmente você tem que criar um outro vínculo com a pessoa, né? Porque mesmo que você fale por anos com a pessoa pela internet, pessoalmente é diferente. Vocês são dois estranhos, então são dois vínculos que vocês têm que criar. Mas graças a Deus, como eu falei, deu tudo certo. Eu não tive esse medo e eu superei. Só que eu sei que tem muitas pessoas aqui que podem passar por isso ou por algo assim e não entender os seus sentimentos. E eu quero te dizer que isso é completamente normal. Eu não sei dizer exatamente por que isso acontece, mas a cura para esse problema, a solução para esse problema é Jesus. Você precisa disso aqui, ó, da palavra de Deus para te curar desses sentimentos e te lembrar que o amor perfeito lança fora todo medo. E o amor perfeito, ó, é Deus. E Deus, ele tem a solução para esse problema que tem assolado o seu coração. E eu quero indicar para vocês um livro que eu li no meu tempo de espera e que fala muito sobre essa cura na parte sentimental, né, na parte emocional, que é A Face Oculta do Amor. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação o nome e o autor, que eu não me lembro, mas eu vou deixar aqui para vocês verem, para vocês procurarem e leiam, porque esse livro ele é muito bom. Eu não tenho ele, eu acredito que eu peguei emprestado ou li e-book, não me lembro, faz muito tempo. Mas eu sei que esse livro me marcou muito, porque ele fala muito sobre esses sentimentos, essas emoções, todas essas coisas, essa bagunça que fica no nosso coração. Ele vai tratando toda essa parte do nosso emocional. Mas é isso, gente. Eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você conhece esse livro, conta aqui o que você achou para que outros possam ler também e serem abençoados. Compartilhe algum conselho, alguma frase que você se lembrar que Deus colocar no seu coração. E se Deus colocar no seu coração uma palavra para você comentar aqui, pode comentar sem medo, porque você pode ter certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque nós aqui somos uma comunidade, uma família, e a intenção é que nós possamos ajudar uns aos outros. E não é só porque eu casei que eu vou me esquecer de vocês, porque eu sei como é difícil esse tempo de espera, como que é doído, como que é dolorido o deserto que a gente vive. Mas creiam que no tempo certo Deus vai honrar vocês. Por mais desanimador que seja, não desistam, porque às vezes a gente deixa de ser abençoado porque a gente desiste, não porque a gente fracassa ou porque a gente não consegue chegar, né, não consegue alcançar aquilo que a gente quer, mas sim porque a gente para no meio do caminho. Eu postei um vídeo esses dias falando sobre isso. Então não seja aquele perdedor que desistiu, seja aquele que vai até o fim, não importa o que esteja aparecendo no caminho, mas você vai até o fim porque você é um vencedor e não importa onde você vai chegar, Deus ele está contigo.